Fala, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vocês estão ouvindo bem aí? O som tá legal? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Tô bonito? Tudo certo? Tá massa? Posso tocar uma música para vocês de 1 minuto e meio aqui no meu teclado? No computador? Posso? Então tá, vou colocar aqui para vocês, hein? Deixa eu conectar meu computador aqui, peraí. Ai, gostaram? Toco bem? Tô aprendendo? 2 meses ensaiando, hein? Gostou, Antônio? 2 meses, Nuno, ensaiando. Vamos lá, então. Mandei. Valeu, Caio. Obrigado. Muito bom, né? Coffee Ness. Astronomia. Ui. Primeiro, vamos aqui fazer uns combinados. Não se esqueça, toda sexta-feira, lá no blog da escola, no meu, por exemplo, né? Você tem a atualização do que vai acontecer na semana seguinte. Nossas aulas são sempre às terças-feiras. Já gravou isso? Então, na sexta-feira, eu coloco o que eu vou usar na minha aula ao vivo, tipo hoje. Então, hoje é uma correção de atividade. Esse post que você está vendo aí, por exemplo, está lá no blog. Eu postei isso aí na sexta-feira para você, referente à aula 17 e 18, que é essa semana. Cafezinho, gostou? Ó. Também tem, ó, bolinho de chuva. Não vai contar para a escola que estou comendo na aula, hein? Brincadeira. Então, olha aí, ó. Esse post foi colocado lá para você. Resolva a aula 7, postada no blog no dia 7/4. Então, você ia lá no blog, dia 7 de abril, pegava a aula 7. Assista ao vídeo que está aí abaixo também. Esse documento está lá no blog. Faça a atividade da aula 8. Resumindo isso tudo aí, o que eu queria de você? Que você fizesse para hoje essas atividades aqui. Tem a setinha aqui para hoje, beleza? E você também pode, a hora que você desejar, assistir esse vídeo aqui. Esse vídeo é sobre o quê? Sobre gráficos. Tá muito bom. Aí você pode chegar no vídeo, pausar e tentar resolver a questão de gráficos, beleza? Tá muito legal o vídeo também. Então, clica lá depois no vídeo e assiste, né? As minhas provas, minhas questões, eu me baseio assim, nesses vídeos que eu coloco na apostila, nas TMs, então vai se abastecendo de conteúdo para que você chegue firme e forte lá na sua avaliação. Vem comigo que é sucesso. Olha aí, então. Então, hoje é uma correção de questões da apostila que foram ali listadas para vocês fazerem em casa. Isso está no volume 2. O volume 2 você consegue pegar na escola se você quiser, retirar no Darvest, né? Use máscara, leve álcool em gel, tudo bonitinho, tá? Para pegar lá a apostila. E também você consegue pegar a apostila no meubernoli.com, né? Que é uma plataforma online para você retirar sua apostila também lá virtualmente. Show? Então ninguém tem motivo para não fazer. Então vamos lá. Questão 19 da página 50. Lembrando que até agora, vou fazer um check-up aqui. A gente viu o quê? A gente começou o ano vendo frações, depois a gente viu conjuntos, depois a gente viu MMC.
Então, estamos em MMC e MDC. Estamos no quarto conteúdo, gráficos. Os próximos serão função no primeiro grau, função no segundo grau, função exponencial e função logarítmica. Beleza? Então, vamos aprender a ler gráfico. No gráfico a seguir, temos o nível da água armazenada em uma barragem ao longo de 3 anos. Questão de gráfico, cara, é só ter atenção. Algumas são muito fáceis, nem precisa de você fazer conta. O que você tem que observar é o seguinte: quando eu olho para um gráfico, ele tem que ter pelo menos 2 eixos. Então, eu tenho aqui ó, o eixo Y, que está me dando o nível, né, em metros, e aqui eu tenho o tempo no eixo X. Sempre é importante observar isso, tá? O nível de 40 metros foi atingido quantas vezes nesse período? Muito fácil essa questão, né? Então, é o seguinte, o nível de 40 metros, ele vai estar aonde no gráfico? Cara, 40 metros vai estar aqui, né? Se eu tenho aqui, nessa posição, o número 80, nessa posição, o número 10, então o 40 vai estar por aqui, né? Ligeiramente mais perto do 10. 30 para baixo e para cima 40. Aí você olha aqui para a direita, olha lá. Então ele toca aqui e aqui. Essas duas bolinhas aqui são referentes ao 40 metros, beleza? Então, olha aí, ó. Então, ele toca uma vez aqui, no 40, outra vez aqui, no 40. Então, resposta, 2 vezes. Aí, ó. Beleza? É uma questão apenas de leitura de gráfico, essa, bem simples e direta. Show, pessoal? Então, ó, essa questão aí, vamos classificar aqui. Se ela cai num simulado ou em uma prova objetiva, ela é considerada uma questão fácil. Não se esqueça, aproveitando aqui o espaço, que quando eu vou ler um gráfico, eu tenho que ficar atento a algumas coisas. Primeira coisa é você fazer o quê? Você ficar esperto com os eixos, né? O que são os eixos? O X e o Y. O que eles me falam, certo? E também ficar atento às unidades, porque às vezes o cara dá o gráfico em uma unidade e pergunta em outra. Ó, e também ficar esperto quando tiver, né, no título. O título também me dá algumas dicas. Beleza? Então é minha orientação para você ler gráfico aí. Vamos ver a próxima. Qualquer dúvida pode interromper pelo áudio, tá bom? Não tem problema. A próxima é uma questão do Instituto Federal Catarinense, que fica em Santa Catarina. Ao acompanhar a evolução do estado febril de um paciente internado no hospital municipal, a enfermeira responsável anotou de hora em hora a temperatura em graus Celsius de um paciente. A primeira medição ocorreu a 1h da manhã e a última às 6 da manhã. O gráfico a seguir foi construído de acordo com as anotações feitas pela enfermeira. Então, a enfermeira foi lá, 1 da manhã, aqui está o pontinho, 1 da manhã, aqui eu tenho o pontinho de 2 da manhã, 3, 4, 5 e 6. Beleza? Aí está ele. Esse gráfico, pessoal, ele é um gráfico que a gente faz de segmento, né? São vários segmentos de reta, subindo e descendo. Então, fique atento, né? No eixo vertical, você tem aqui a temperatura em graus Celsius. No eixo horizontal, eu tenho o horário em horas. Beleza? Agora, fica ligado numa coisa aqui. Esse gráfico aí, ele está errado. E é um Instituto Federal. Eles cometeram um equívoco, mas ninguém percebe. O tio aqui vai te mostrar o equívoco. Vamos ler a primeira questão aqui. Considerando o gráfico, é correto afirmar: a temperatura permaneceu constante, estável, das 5 às 6. Ou seja, das 5 às 6, está aqui, nesse intervalinho azulzinho aqui, ó. Ele fala que permaneceu constante. Às 5, qual era a temperatura do cara? 36,5, não é isso? Ó. E às 6 também, 36,5. Então, a questão, o que é que você marca essa? Letra A.
E esse, né, é o gabarito da questão. Letra A, tá certa já. Ó. Ficou constante, estável. Agora, vamos olhar aqui o negócio. A menor temperatura apresentada pelo paciente no período observado ocorreu às 3 da manhã. Ele está falando que essa aqui foi a menor. Está errado, né, cara? A menor foi 36,5, segundo o que eu tenho no gráfico. Então, a letra B está o quê? Falsa. A letra C, até as 4 horas, o paciente apresentou um aumento de temperatura. Cara, não, tá errada também. Por que que tá errada? Vamos colocar aqui o seguinte, ó. Aqui eu tenho do 1 para o 2, houve um aumento. Aqui houve uma diminuição. Do 3 para o 4, houve um aumento. Aqui uma diminuição. E essa região do 5 para o 6, constante. Então, ele fala que até as 4 horas, o paciente apenas apresentou aumento. Mentira, até as 4 horas também houve uma diminuição, entre 2 e 3 horas. Aqui está. Ó. Então, a letra C também é falsa. A D, a maior temperatura foi 39. Errado. A máxima está aqui, ó. A máxima está nesse ponto. E nesse ponto eu posso afirmar que ela é o quê? Maior do que 39. Show? A maior temperatura foi 39, então é falso. Vamos riscar aqui. E a última, durante o período observado, o paciente só apresentou diminuição. Pelo amor de Deus, né? Falsa também. Não foi só diminuição. Beleza? Agora vamos à falha da questão que eu vi. Gente, o que a enfermeira fez? Ela foi lá 1 da manhã e mediu a temperatura. Tá aqui, 1 da manhã. Deu 38 graus. Depois, ela mediu às 2 da manhã. Deu 39. Cara, ela não sabe e eu não posso afirmar o que aconteceu entre 1 e 2 da manhã. Você concorda comigo? Por exemplo, a temperatura a 1h20 pode ser menor do que a 1 hora, por exemplo. Né? Porque ela mede 1 hora. Aí de 1h01 até 1h59, eu não sei o que aconteceu com a temperatura. Porque eu meço no começo do horário e no final do horário. 1 e 2. É igual aqui, ó. Nessa parte final. Quem garante que ficou constante? Quem garante que 5h10 não era 36,7? Que 5h50 era 36,8, que caiu. Então, pode ter uma oscilação de 1 hora para outra, porque a enfermeira e o aparelho aí não ficou medindo o tempo inteiro. Ele mediu a 1, às 2, às 3, às 4, às 5 e às 6. Este gráfico aí está o quê? Errado. Essas linhas não existem. O gráfico tem que ser só os pontos. O gráfico, ó, tem que ser só isso aqui, ó. Só esses pontos. Chama-se gráfico pontual, tá? Só os pontos aqui, ó. Não tem as linhas. Então, fica aí o meu comentário da questão, tá? Se essa questão cair em uma prova, obviamente, ela será também uma questão fácil, né? Não foi nada complicado de fazer. Beleza? Vamos comentando aqui. Show de bola. Vamos seguir em diante. Bolinho de chuva? Muito bom. Próximo. Essa aí é boa. Essa questão. Alguém falou comigo? Ouvi vozes. Essa questão aqui, ela é muito boa e ela é, ó, anota aí. Ela é modelo Enem. Ficou excelente essa questão aqui, ó. Modelo Enem. Ela não é do Enem, né? Ela é da UFRN, Federal do Rio Grande do Norte. Mas ficou muito boa. Vamos às informações da questão. Olha o que ele fala para nós. Ele fala o seguinte, que um participante de triatlon, ele faz na primeira etapa 1,5 km de natação. Então, vou botar aqui, ó. Na primeira etapa,
Cadê o mouse? Querer, foi mal. Então, ó, na primeira etapa, ele faz 1,5 km de natação. Então, aqui, ó, primeira etapa. O que que ele faz? 1,5 km de natação. Vou botar aqui N, natação. Na segunda etapa do triatlon, né, tri porque são 3 modalidades, ele anda, né, ele, de bike 40 quilômetros. Então, 40 quilômetros é de bike. E na terceira etapa, ele faz uma meia maratona de 10 quilômetros. Certo? Aí, né, vou botar aqui C, corrida. Então, natação, bike e corrida. Aí ele pede o seguinte, qual é o gráfico que melhor representa aí, né, o desempenho do atleta? Eu posso fazer esse problema de 2 formas diferentes, beleza? Nos gráficos aí, pessoal, eu tenho 3 segmentos de reta, você concorda? Ó, eu tenho 3 segmentos de reta. Vou marcar no primeiro aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, certo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A maneira mais fácil de matar o problema é o seguinte, é pela distância, cara. Qual que tem que ter a maior distância? O intervalo 2. Por que o intervalo 2? Porque o intervalo 2 é de 40 quilômetros. Então, a maior distância tem que ser o intervalo da segunda etapa. Então, esse aqui, ó, tem que ser a maior altura aí, né, no gráfico. Por que a altura? Porque a distância está no eixo Y. Então, o que tem que ter maior altura é o trecho 2. Olha para a questão, para o gráfico da letra A. Esse aqui. Tá olhando? Olha aí, ó. Para o gráfico A. Qual que tem maior altura? A região 1, o segmento 1, o 2 ou o 3? Repara que a maior altura está aqui, ó. A maior altura está na região 3, ó. Então, pelo gráfico da letra A, o que ele mais percorreu foi na última etapa. O que está errado. A última etapa é de 10 quilômetros. Então, a letra A, ela está errada. Então, aqui, ó, falsa. Esse gráfico aqui, ele é falso. Não serve para gente. Beleza? Letra B. Letra B também está errada, porque ele colocou o maior trecho no final. Olha aqui, ó. Essa linha vermelha é toda a distância percorrida na etapa 3. Ela é a maior de todas. Então, também está falso esse gráfico da letra B. Olha aí, ó. Beleza? Então, não marca B. C ou D. Agora, camarada, vamos lá. Nas duas, tanto na C quanto na D, o trecho do meio é o maior. Olha aqui, ó. Repara, ó, esse é o trecho 2. Ele vai daqui dessa parte até lá em cima. Muito bom. Aqui também, ó. Só que a resposta correta vai ser qual? Vai ser o C ou o D? A resposta correta vai ser a letra C. Ó. O gráfico D também vai ser falso. Por que ele vai ser falso? Porque ele inverteu o tamanho das distâncias no... botar aqui de verde. Olha aqui, ó. No gráfico D, ó, essa distância aqui, que é a primeira, ó, ela tá maior do que a última aqui em cima, ó, maior. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque a última é de 10 quilômetros e a primeira é de quanto? 1,5. Então, aqui certinho, ó. Aqui embaixo tem um rabinho aqui, ó. 1,5. Esse rabinho aqui. E aqui em cima tem a outra distância, que vale quanto? Que vale 10. Aí. Então, a resposta correta, letra C, de ser humano. Show? Olha aí, ó. Letra C. E aí, questão fácil, média ou difícil? Eu sei, né, que talvez você fez lá rapidinho e achou fácil.
Mas quando a gente põe isso numa prova, ou então no próprio Enem se caísse, ia ter uma margem de erro até razoável. Ela não é uma questão fácil, não, que qualquer um acerta, não, tá? Ela é uma questão média. Olha aí, ó. Show? Acertou aí? Parabéns. Então está resolvida a questão 30 da página 52. Pessoal, vai lá no chat. Tá tudo bem aí com vocês? Como eu não estou ouvindo ninguém, dá um ok para mim no chat. Está indo tudo certo? Tá tudo bem? Daqui a pouco te atendo, tá, Maria? Já volto aqui. Então tá bom, vamos continuar então aqui. Vou deixar um tempinho para dúvida depois. A outra questão é essa aqui. Essa questão tem muito conceito para a gente aprender, hein, gente? Vamos lá, hein? Presta atenção aqui. Nessa questão aqui, cara, ela também, anota aí. Essa questão também, ela é muito, mas é muito mesmo. O que, professor? Modelo Enem. Muito, tá? O Enem adora essa questão. O Enem sempre cobra o conceito vazão na sua prova. É mesmo? Uhum. Então, olha só. Uma pequena piscina de plástico estava com 10 litros de água. Isso é o volume inicial no gráfico, né? Então, eu tenho aqui, ó. Quando um ponto ele toca esse eixo aqui, ó, isso aqui é chamado de quê? É chamado, nesse caso, né, de capacidade inicial. Tudo na física, na matemática que é inicial é porque o tempo naquele instante vale zero. Então, já que o tempo vale zero naquele instante, ela está com 10 litros, beleza? E ela atingiu o seu máximo em 5 minutos. Está aqui no gráfico, ó. Está aqui no texto, ó. Em 5 minutos ela atingiu a capacidade máxima. Beleza. Então, esse pontinho aqui em cima é a minha capacidade máxima. Estou só interpretando por enquanto. Ele fala uma coisa muito importante no gráfico, no texto. O que, professor? Essa palavra aqui, ó. A vazão é constante durante todo o tempo. Cara, o que que é vazão? Você sabe? Vazão é o seguinte. E constante ainda, quando eu ligo uma torneira, começa a vazar água, correto? Então a torneira tem uma vazão. Vamos supor, estou lá na pia da minha casa. Eu abro a torneira, ou vou escovar os dentes de manhã cedo. Aí fica lá, caindo água. Aquele momento que está caindo água, a vazão está constante. Por quê? Porque você não fica abrindo e fechando a torneira enquanto escova os dentes. Correto? Ó, se eu abro a torneira um pouquinho, fecho um pouquinho, abro um pouquinho, fecho um pouquinho, abro um pouquinho, eu vou interferir na vazão de água, o quanto está caindo. Agora eu abro a torneira e a hora que eu começo a escovar os dentes, ela fica o quê? Com vazão constante. Beleza? Isso é vazão. E quando a vazão é constante, numa piscina, por exemplo, o gráfico vai ser uma reta, certo? Se a vazão não é constante, galera, ó, aqui no cantinho, ó, se a vazão não é constante, o volume faria o seguinte, ó, de água. Se a vazão fosse aumentando, por exemplo, né? Ele está aqui vazio, ó como é o gráfico, ó, é uma exponencial, certo? Se a vazão não for constante, beleza? É uma exponencial. Pode ser também uma logarítmica também, a vazão, tá? Mas como é constante, a maioria das questões que cai é constante, é uma reta. Só para você entender o que é vazão. Beleza. Aí qual é a pergunta dele para nós? Ele quer saber da gente é, qual é a capacidade máxima, certo? Como é que eu faço para achar a capacidade máxima? Repara o seguinte, cara. Vamos descobrir a vazão? Professor, mas como é que descobre vazão? É bom e importante, hein? Cara, vazão é o seguinte, já que ela é constante. Ó, aqui eu tenho 10 litros de água. Passaram-se 2 minutos, aqui ó, 2 minutos. 2 minutos. Quanto de água entrou na piscina em 2 minutos? Não é essa linha aqui? Aqui eu tenho tanto de água que entrou na piscina em 2 minutos. Ó, entraram o quê?
20 litros de água em 2 minutos. Então, a vazão é a razão entre o volume de água e o tempo. Olha aí, ó. Então, a piscina está sendo abastecida por uma torneira que está vazando 10 litros por minuto. Isso é vazão. É a razão entre o volume e o tempo. Então, eu fiz esse triângulozinho aqui, ó. Tá vendo? Que é muito importante na matéria. A gente vai ver em função do primeiro grau para encontrar a vazão. Show? Agora ficou fácil, né, cara? Ficou? Ficou. Por quê? Do 2 até o 5, ó, de novo, ó, vou tracejar aqui para você, ó. Eu tenho 3 minutos, do 2 ao 5. Em 3 minutos, quanto de água que ela vai encher? Se eu descobrir que ela enche, né, 10 litros por minuto, em 3 minutos vai encher o quê? 30 litros, ok? Olha lá. Então, qual é o máximo da piscina? Se eu tinha ali 30 litros no momento 2, aqui, ó, 30 litros no momento 2. Daí a mais 3 minutos, entraram mais 30 litros, então eu faço 30 mais 30. E respondo que essa, né, uma pequena piscina de plástico, né, ela é de 60 litros, sua capacidade máxima. Muito maneira a questão. Gente, esses triângulos que eu fiz aqui, ó, né, habitue-se com ele, tá? Que a gente vai usar bastante em função do primeiro grau, beleza? Que eu vou dar para vocês depois. Então, deu 60 aí. Qualquer dúvida, interrompe, hein? Deixa eu pegar meu celular para ver a hora aqui. Calma aí. 5h30. Então tá. Show? Vamos para a próxima. Essa questão aqui, ela foi do Enem 2019. Nesse último aí do ano que caiu. Último ano. Questão também muito interessante e legal. Vamos ler o texto com cuidado. Ó, nos 6 cômodos de uma casa, há sensores de presença, posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim como a pessoa nele adentra e apaga assim que a pessoa se retira desse cômodo. Suponha que o acendimento e o desligamento sejam instantâneos. Você já conhece isso, né? Em prédio que alguns aí moram, deve ter essas fotocélulas, né, de presença. Fotocélula é do sol. Essa de presença, você entra, acende. Você sai, ela apaga. O morador dessa casa visitou alguns desses cômodos, ficando exatamente 1 minuto em cada um deles. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia em watt por minuto, beleza? Em função do tempo T em minuto das lâmpadas de LED dessa casa. Enquanto a figura apresenta a planta abaixo da casa, na qual os cômodos estão numerados de 1 a 6. As potências das respectivas lâmpadas de cada. A sequência de deslocamentos pelos cômodos conforme o consumo de energia apresentado no gráfico. Irada a questão, né, cara? Ó, primeira coisa. Aqui eu tenho a entrada. Então, o cara vai entrar aqui. Ó, beleza? Ele vai entrar aqui e ele vai ficar 1 minuto na sala. Então, eu estou nesse ponto aqui, ó. Primeiro ponto, ó. Aqui ele está onde? Na sala, certo? Se ele está na sala, ele está em qual cômodo? Ele está no cômodo número 1. Show? Olha, o primeiro cômodo que ele visitou foi a sala. Ah, mas não falou onde que ele... Rapaz, só olhar aqui, ó. 20, ó. Tá vendo, ó? Qual cômodo que tem 20 aí? É a sala. Aí depois, o que ele fala pra gente? O gráfico está me dando o quê? Está me dando o acúmulo. Ó, no momento 2 aqui, ele foi para qual cômodo? Como é que eu descubro? De 20 foi para 35, ó. Quanto que aumentou aqui? Aumentou 15. 15 watts. Olha aí, ó. Qual cômodo que aumenta 15 watts? Se eu estou na sala, para aumentar 15, para onde que ele foi? Para a suíte. Ah, então ele está aqui, ó.
Então, a segunda etapa, ele está onde? Na suíte. Suíte é qual número? Número 4. Vou botar aqui no gráfico, hein, ó. Então, do cômodo 1, ele foi para o cômodo 4. Ele quer a sequência de cômodos. Começa com 1, o próximo é 4. Repara que a letra B e D já estão fora, ó. B e D estão fora, porque ele fala do 1 para o 2, correto? Agora, aqui de novo, ó. Do cômodo 4, suíte, para onde que ele foi? Aqui, ó, é 40, ó. 35 para 40, aumentou 5 watts. Para aumentar 5, para onde que ele foi? Ele foi para o banheiro, aqui para o banho, ó. Olha lá. Então, sala, suíte, banheiro, porque só aumentou 5. Beleza? E o banheiro é qual número? Número 5, né, galera? Então, aqui, ó, 1, 4, banheiro, número 5. Beleza? Agora, de novo, ó. Do 40 para o 55, quanto que aumentou? Aumentou 15. Show? Então, se ele estava no banheiro aqui, para onde que ele foi agora? Ele voltou para a suíte. Meio óbvio isso, né? Só tem saída para a suíte, o banheiro. Então, suíte. Suíte é qual número? Número 4. Ah, então aqui é número 4. Bonitinha a questão, né? Depois, 55 para 75. Aumentou 20 watts. Então, ele voltou para onde? Para a sala, porque a sala é 20 watts. Olha aí, ó. E sala é que número? Número 1. E depois, qual é o próximo aqui? 75 para 85. Quanto que aumentou? Aumentou 10. Se aumentou 10 watts, ele foi para onde? Cozinha. Então, da sala agora para cozinha. Olha aí, ó. Certo? E cozinha qual número? Número 6. Dá para marcar já? Ainda não, né? C ou... Eu tô aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, tem essa opção aqui e essa opção aqui. Vamos ver o próximo. Então, aqui, ó, aumentou quanto? 20, mais uma vez. Então, agora ele foi da cozinha para a sala de novo. Voltou para a sala. Beleza. E sala é número 1. E agora? Repara que 105 para 120, quanto que aumentou? Aumentou 15. E se aumentou 15, para onde que ele foi? Outra vez para a suíte. Aí, ó. Então, aqui ele termina no quarto. E o quarto suíte é o número 4. Beleza? Então, com a minha resposta, letra A, de iPhone. Aí, ó. Questão bonitinha, né, cara? E no Enem, essa questão foi considerada média. Beleza? Aí você marca aí a letra A de iPhone. Resolvida mais uma aí, né? Muito bonitinha essa questão, gostei dela. Próxima. Essa é a última, galera. Olha aí. Muito boa, por sinal. Ó. A água para o abastecimento de um prédio é armazenada em um sistema formado por 2 reservatórios, em formato de bloco retangular, ligados entre si por um cano igual ao cano de entrada. Então, a água vai entrar por aqui, pelo cano de entrada. Ela vai cair no reservatório 1, beleza? Vai começar a encher o reservatório 1. Quando chegar na altura do cano que liga os dois, ela vai passar por aqui, vai cair no reservatório 2 e vai começar a encher o reservatório 2. Esse é o processo. A água entra pelo cano, o que eu te falei agora, né? Suponha que inicialmente os 2 reservatórios estejam vazios. Qual dos gráficos melhor descreve a altura do nível de água do reservatório 1? Então, ele quer a altura do reservatório 1 em função do volume de água.
Repara que ele fala de novo, né? O que eu te falei antes, ó, que a vazão é o quê? Constante. Se o reservatório tem uma forma uniforme, o que é uniforme, né? A água vai subindo, então é a mesma distância de uma parede para outra. Isso é uniforme. Como que não é uniforme? Por exemplo, né, eu pego lá um copo descartável. O fundo ele é mais curto do que a boca, então não é uniforme. Quando o reservatório é uniforme e a vazão é constante, então eu tenho uma reta e não uma curva. Só de saber isso, eu não posso marcar AB, porque é uma curva. Eu não posso marcar AE, porque é uma curva. Beleza? Gente, a altura aqui, ó, H, ela é do reservatório 1. Ó, a altura H aqui, ela é do reservatório 1. Como é que funciona isso? O reservatório 1, ele vai ter uma altura H, que está aqui, e está lá no gráfico. Ela vai aumentando no começo, certo? Vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando chega no cano, o que acontece com a altura do 1? Para. A altura do 1 não aumenta mais quando chega no cano, porque a água vai passar para o 2. Aí começa a aumentar a altura do segundo, certo? Então, tem que ter um momento constante da altura, um momento horizontal. O gráfico A não tem esse momento. Então, eu descarto o gráfico A também. Tudo bem? Eu vou ampliar aqui os gráficos para você, tá? Num passo de mágica, amplia para mim a C e a D, por favor, Rock. Ó, ampliou aí para mim o gráfico C e D. Vamos aqui, então, pensar o seguinte. Olha aí, ó. O gráfico C e D estão em minha dúvida. Cara, foca o seguinte. Ele quer saber a altura do reservatório 1. Beleza? A dúvida é se é C ou D. Neste momento inicial aqui, que eu estou fazendo a cobrinha, ó, nesse momento inicial, a água está entrando em qual reservatório? A água só está entrando no reservatório 1. Nesse momento aqui, nessa bolinha, é a hora que a água faz o quê? É a hora que a água atinge o cano. E nessa parte que está constante a altura, eu vou pintar aqui de outra cor. Vou pintar aqui de laranja ou verde. Deixa eu ver que eu cliquei aqui. Aí, ó. Laranja, né? Ou verde, não sei não, daltônico. Aí, ó. Essa região aqui é a hora o quê? Que está enchendo o reservatório 2. Então, esse meio aqui, ó, é a hora que enche o segundo reservatório, o reservatório 2. Aqui é o momento cano, né? Deixa eu pintar aqui igual o anterior para ficar a comparação perfeita para você que merece. Então, aqui eu tenho o reservatório número 1. Beleza? Enchendo. Aqui eu tenho o momento cano. Show de bola. E este momento aqui, que eu estou pintando de bolinha azul aqui no final? Que momento é esse aqui? Esse é o momento em que a água atinge a altura do cano pelo segundo reservatório. E a última parte do gráfico, que eu vou deixar de vermelho mesmo, essa última parte aqui, está enchendo qual reservatório? Os dois está enchendo o número 1 e também o número 2. É. Porque a hora que a água atinge o cano de novo pelo segundo, ele está enchendo o primeiro e o segundo cano, e o segundo reservatório. Você concorda? A água vai subindo, 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 chegou no cano. Aí para de subir no 1. Parou. Aí eu começo a encher o segundo. Quando o segundo chega no cano, aí esse cano vai distribuir água tanto para o segundo quanto para o primeiro. Aí os dois vão subir juntos. Nesse momento que eles sobem juntos, que é a parte final do gráfico, a altura do reservatório 1 vai subir mais devagar, porque a vazão constante vai servir para alimentar tanto o primeiro quanto o segundo ao mesmo tempo. Então, ela vai ser o quê? Menos íngreme. Então, não posso dizer que esta região aqui
vai ter a mesma inclinação dessa aqui, certo? Porque senão eu vou estar mentindo. Como é que vai manter a altura da reta se a vazão agora é menor? Por que menor? Não é constante? É menor por quê? Porque ela enche o primeiro e o segundo ao mesmo tempo. Então a altura do primeiro vai subir mais lentamente, porque ela tem que dividir a vazão com o segundo. Então, o segundo gráfico, a letra D, é a correta, certo? A segunda parte, essa aqui, tem que ser menos inclinada que essa aqui. Ou, no mínimo, ter o quê? Inclinação diferente. Então, resposta, letra D. Teve alguns alunos que disseram, isso é questão de física isso. Não concordo. É matemática. Mais adiante você vai entender um pouquinho melhor, né? Cara, física e matemática não tem competição, né? Se a matemática sumir, a física some junto. Como é que eu vou resolver física sem matemática? E se a física sumir? A matemática continua. Beijo. Chupa, Rodrigo Rossi. Beleza? Aí eu fechei aqui a minha aula. Então, essa questão aí é o reservatório D, a resposta. Muito boa. Vamos a alguns recadinhos.